Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios a vereadora Macaé Evaristo, do PT. Ela é integrante da Comissão de Educação da Câmara Municipal e a gente vai falar com ela a respeito do projeto votado e aprovado nessa semana na Câmara Municipal que proíbe a linguagem neutra, a chamada linguagem neutra nas escolas. Vereadora, bom dia, bem-vinda, prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Bom dia, prazer é meu. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Bom dia, vereadora. Bom, vereadora, para começar, nós tivemos esse projeto que está gerando muita polêmica na cidade, foi aprovado na Câmara Municipal, e eu queria que a senhora é educadora, foi secretária de Educação de Belo Horizonte, inclusive na gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda ao longo de alguns longos anos, eu diria, e queria que a senhora começasse falando a respeito desse projeto. Ontem a gente ouviu, por exemplo, a pré-candidata do PSOL ao Senado, Sara Azevedo, que também é educadora assim como a senhora, e ela dizia que é inconstitucional e um projeto inútil. A senhora faz essa mesma consideração a respeito do projeto que foi aprovado? Eu concordo com essa, primeiro com essa ideia. Minha discussão em relação à inconstitucionalidade é porque matérias sobre o currículo das escolas é competência da União. E cabe ao município esmiuçar aquelas áreas que são da parte diversificada do currículo, por meio do executivo, né? Porque nós, nos sistemas de ensino, a gente tem uma figura que são os conselhos municipais de educação. Então, os conselhos municipais de educação, eles têm essa função normativa para os seus sistemas. E cabe a eles, então, eles podem, vamos dizer assim, aclimatar o que está no currículo na parte diversificada, né? No que diz respeito à base, vou chamar comum, né? Como, por exemplo, a língua portuguesa, isso é matéria da União, do Conselho Nacional de Educação, né? E para mim é um pouco esse projeto, eu falo assim, é um pouco uma reedição assim, de um sofismo. Você cria um problema que não existe e depois supostamente cria uma solução para ele. No Brasil, nós temos um acordo ortográfico que é compartilhado com vários países falantes de língua portuguesa. Foi produzido em 1990, foi novamente, né, retificado em 2008, que passou a vigorar a partir de 2009. Né? E é o acordo ortográfico que rege as normas do que a gente pode chamar do português padrão, né? E é isso que orienta o ensino nas escolas. Então isso só seria modificado, desculpa por interrompê-la, Patrícia. Lá, Rodrigo. Só seria modificado, digamos assim, só seria criada essa linguagem neutra, primeiro se houvesse um novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Seria isso? Seria o primeiro passo para que se criasse a linguagem neutra? Primeiro, acho que passaria por longas discussões, né, assim entre linguistas, 2008. né? Porque a língua, vamos dizer, a língua falada, ela muda, né? Ela muda culturalmente. O português que era falado no Brasil, em Portugal, há 2 séculos atrás, não é a mesma língua portuguesa que nós falamos hoje. Mas até em função da gente criar um link maior, uma padronização maior entre todos esses países, foi feito um acordo. Então, isso passaria por processo e por discussão em esferas que está muito longe, né? Vou dizer assim, está muito longe da área e da atuação do que se pede para um vereador legislar. E aí não é a Câmara de Belo Horizonte. Vamos imaginar que no Brasil, com mais de 5.000 municípios, nós vamos ter 5.000 legislativos municipais legislando sobre a língua portuguesa. Só para o ouvinte entender, porque tem muitos que não estão entendendo isso exatamente, o que é realmente a linguagem neutra. O que muda na nossa linguagem, que a gente está acostumado a falar com o ensino, para a linguagem neutra? Bom, então acho que primeiro a gente precisa falar que o idioma, né? Os idiomas, eles têm variações. Nós temos idiomas no mundo que não variam. Por exemplo, quando vai falar a caneta ou o lápis, não existe um artigo que diferencia a e o, certo? O inglês, por exemplo, é considerado um idioma de gênero neutro e ele não tem diferença a não ser nos pronomes pessoais. E tem idiomas no mundo que, de forma alguma, existe essa variação. No caso da língua portuguesa e das línguas latinas, existe uma variação maior.
né? E aí eu preciso dizer, eu sou professora dos anos iniciais, não sou especialista em língua portuguesa, mas a gente sabe disso. As línguas latinas, elas têm uma variação maior, né? Uma outra discussão, que aí é muito mais uma discussão do campo político, e aí vamos pensar assim, da ampliação da perspectiva dos direitos, o idioma em si, ele não vamos dizer assim, ele não produz desigualdade, mas a forma como se utiliza o idioma, muitas vezes ela reproduz desigualdades que existem na sociedade. E diante dessa explicação da senhora agora, então, eu trago dúvida aqui dos ouvintes. Falei que a senhora viria, até anotei aqui para não esquecer. A Maria, o Juraci, o Antônio, o Jonas, Sueli, até que é professora também, ela está perguntando o seguinte: então, caso a linguagem neutra seja aprovada, como que seria ensinado, então, esses pronomes de tratamento para as crianças pequenas? Porque aqui, elas, né? Ele, eles. Como que ficaria, então? É uma dúvida que as pessoas estão tendo. Mas é isso que eu estou dizendo, que a gente está discutindo uma coisa que é completamente... Que não vai, entendeu? Né? Não tem como, por enquanto. É uma discussão, do meu ponto de vista, falaciosa. Em vez da gente discutir questões concretas, por exemplo, pessoas passando fome, né? As crianças sem acesso à inclusão digital, por exemplo, o desafio da evasão escolar, a falta de vagas para educação integral no nosso município, nós estamos discutindo uma coisa que nem passa pela regulamentação do Legislativo Municipal. Porque a resposta a essas perguntas, né, deveriam ser produzidas pelos linguistas, certo? E isso passaria por discussões, inclusive internacionais, entre todos os países que são falantes de língua portuguesa. É por isso que eu estou dizendo, você cria um debate, não é? De certa forma, eu fico pensando, a que serviço isso traz para a educação? A não ser para a gente se dispersar dos problemas concretos que a gente precisa para resolver hoje a melhoria da qualidade da educação das crianças. E qual seria o problema concreto mais urgente hoje para Minas na área da educação? Ampliação dos investimentos, porque tanto estados quanto municípios têm sofrido com os cortes, né? A gente precisa avançar na formação de professores e, objetivamente, muitas mães, não em Minas Gerais, mas aqui no nosso município, querem as crianças, por exemplo, em creche em tempo integral. Isso é um problema concreto. A gente não conseguir ampliar o acesso das crianças o dia inteiro nas creches. Uma mãe a criança precisa desse atendimento. Chega na escola às 7, às 11h30 a mãe tem que buscar, isso é um problema. Para mim, esse é um problema concreto. E é sobre essas questões que a gente deveria estar se debruçando. E não nessas falácias, não é? Porque são questões da língua, vamos dizer, da língua viva. Vamos imaginar se a gente resolvesse agora regular todas as gírias que existem na nossa língua. Vamos regular sobre isso, vamos legislar. Até o que a internet representou na linguagem também, vereadora, que a língua é uma estrutura viva, né? Agora, eu pergunto para a senhora acha que a gente vai chegar a esse ponto daqui a um tempo em que a gente vai efetivamente discutir num acordo ortográfico uma linguagem que seja neutra? É possível pensar nisso? E aí a gente está falando disso que a senhora falou, de um acordo ortográfico que envolva os países que falam língua portuguesa. Esse é um caminho que está sendo apontado na avaliação da senhora? Ou a discussão é tão incipiente ainda do ponto de vista linguístico da coisa que isso talvez ainda nem passe pela orientação, pela cabeça dos linguistas? Eu acho que hoje, né, a gente poderia dizer, é muito incipiente, né? Não que não passe pela cabeça dos linguistas. Já tem pessoas que começam a se atentar para essa discussão. Mas vamos pensar quando a gente está falando da questão das línguas do nosso país. Eu falo, a gente tem muitos problemas mesmo. Vamos imaginar que nós temos populações indígenas, né, com línguas próprias e que, por exemplo, essas línguas, elas estão se perdendo. Isso é um patrimônio cultural do país. Sobre isso, o Brasil precisaria se deter, né? Como que a gente garante que essas populações falantes dessas línguas não perdessem suas línguas? Como que a gente pode, né, proteger esse patrimônio que é um patrimônio do país? Da mesma forma, a gente tem outros países de língua portuguesa que tem muitos grupos linguísticos, línguas diferentes. Vamos imaginar Angola, Moçambique, são diferentes falantes, as diferentes etnias. Eu falo, elas são
pluriculturais e falam línguas diversas, e os países estão se debatendo com essas questões, né? Como garantir, ao mesmo tempo, a proteção desse patrimônio cultural, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar com uma língua portuguesa padrão, que também é muito importante, porque é o que nos permite, inclusive, dialogar com povos, né, de outros lugares. Isso também, do ponto de vista, por exemplo, do Brasil, das relações internacionais, é importantíssimo se a gente estiver pensando relação Sul-Sul, por exemplo. Então, assim, eu fico pensando que não é fugir de um debate que também é importante, que como é que o idioma pode ser usado para oprimir, né? Porque esse debate que vem por exemplo, né, quando eu me dirijo a uma plateia que tem homens e mulheres, e eu falo bom dia a todos, bom dia a todas, né? Isso é uma maneira da gente usar uma linguagem inclusiva, né, e respeitosa. E sem modificar o idioma. Entendeu? Agora, isso não precisa modificar, a gente não modifica o idioma em função de uma relação coloquial, não é? E que as pessoas, me parece, a gente deve saber, né? Porque faz parte da boa educação, né? Eu saber tratar bem as pessoas, utilizar a língua numa perspectiva de inclusão e não de segregação. Agora, daí, isso mexer no acordo ortográfico, né? Daí a gente tem que votar na Câmara de Belo Horizonte um projeto para proibir o uso da linguagem neutra, uma coisa que não está em lugar nenhum, né? Na verdade, quem está trazendo essa questão são aqueles que querem trazer a linguagem neutra. Eu tenho uma preocupação com isso, e foi o que eu chamei a atenção na Câmara no meu voto, né? Isso vale para essas pessoas que estão dizendo não pode usar a linguagem neutra, né? Quanto vale para outros, por exemplo, que querem implementar qualquer tipo de modificação. Vamos imaginar que a gente tivesse uma Câmara Municipal em que a maioria fosse a favor da linguagem neutra. A gente acha também que está adequado, por meio de uma Câmara Municipal, a gente alterar isso? A senhora, por exemplo, não votaria favorável a regulamentar, digamos, uma linguagem neutra, se dependesse da senhora, na perspectiva de uma vereadora? Exatamente. Eu não acho que isso é cabível, né, do ponto de vista do que é o papel, a função do vereador. A gente tem visto, vereadora, que essas discussões que envolvem, por exemplo, a linguagem neutra, a chamada ideologia de gênero, né, é uma expressão que é utilizada para se referir a essa questão, têm sido permeadas por questões muitas vezes religiosas, questões de costumes e menos técnicas. Onde é que está a linha que parece tênue entre uma coisa e outra na avaliação da senhora? E o que é preciso fazer para tornar essa discussão mais técnica e menos voltada para a questão do costume pelo costume ou da religião pela religião? Eu penso que a nossa democracia, né, ela precisa se fundar muito na laicidade do Estado, né? As pessoas têm formas diferentes de se relacionar com o sagrado. E um Estado democrático, ele precisa respeitar essas diferentes formas de se relacionar com o sagrado. Agora, em matérias, né, como, por exemplo, do uso da língua portuguesa, eu acho que isso é uma tarefa adscrita do Conselho Nacional de Educação. Tem pessoas que se dedicam ao estudo da própria língua, né? E são muitas pessoas que se debruçam sobre isso. O que eu acho que é contraproducente, né? E, na verdade, isso não ajuda a melhoria da qualidade da educação do país, é a gente fazer, eu vou dizer, é isso que eu trazia, assim, essa ideia do sofisma. Você cria um problema que não existe, gasta um tempo enorme, um desperdício de dinheiro público, porque a gente gasta uma sessão da Câmara Municipal. Gasta, né, muito tempo também, muito, né, tempo, né, para debater questões que, de verdade, né, não mudam nada, vamos dizer assim, na vida cotidiana, na qualidade de vida, na melhoria da educação das crianças, do nosso público, né? Então, eu acho que, quando você fala dessa questão técnica, né, a técnica, acho que ela não se ausenta de uma leitura política, de um contexto, mas a gente tem que, eu acho que nós precisamos, eu sou uma grande defensora, sabe, da Constituição de 88, que é uma Constituição, do meu ponto de vista, uma Constituição cidadã.
que pensou primeiro a vida das pessoas, que pensou a proteção integral das infâncias, que pensou a garantia do direito à educação para todos, né? Uma saúde pública que coloca a vida das pessoas em primeiro lugar. E às vezes eu acho que a gente faz umas pirotecnias, sabe? E a vida mesmo, real, concreta, os problemas que realmente estão dificultando as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, isso fica relegado ao segundo plano. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereadora, são perguntas objetivas, respostas objetivas. Eu sei que é difícil para quem é professora. Um ping-pong comigo e com a Patrícia aqui, combinado? Então vamos começar, vereadora. O projeto da linguagem neutra. Sofisma. Linguagem neutra, a favor ou contra no fim das contas? Contra. A educação em Belo Horizonte. Precisa melhorar muito e avançar rumo à educação integral. O preconceito. O preconceito não é admissível. A presidente da Câmara, Nelly Aquino. Antes de vir para cá, eu já tinha pensado sobre essa pergunta. Daí então. Eu vou responder, eu falei, olha, vou me perguntar sobre a Nelly e o Calil. Eu falei, 2 bicudos não se beijam. Macaé Evaristo em 2022. Segue na Câmara ou vai tentar novos desafios? Bom, de qualquer forma, a Câmara a gente continua aí, né, firme, né, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mas também sou pré-candidata a deputada estadual. Macaé Evaristo, vereadora de Belo Horizonte pelo PT, integrante da Comissão de Educação da Câmara Municipal, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Vereadora, muito obrigado pela visita, prazer recebê-la por aqui. Obrigada a vocês. Muito obrigada, vereadora.